Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Cubicast em vídeo, em áudio, e a gente está logo mais lançando o livro do Cubicast. Você pode ler a transcription toda. Aí eu quero ver, ó, já estou falando agora que aí se o Flow fizer, vocês vão saber que todas as ideias deles são roubadas do Cubicast, tá? Bom, eu sou o João Brito, seu host favorito do podcasts em Kubernetes, em português, gravados em São Paulo, basicamente. Muito obrigado por estar nos ouvindo. E hoje nós temos um ilustre convidado, Bruno Rocha. Por favor, você pode se apresentar. Pô, cara, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou fãzaço do Cubicast. Ouço desde o primeiro episódio em 2018. Curto muito o seu trampo, o trampo da GitHub. Bom, eu sou o Bruno Rocha, eu sou tech lead aqui na Acreditas. Estou há 2 anos e meio, mais ou menos, já na Acreditas. Sou fascinado por tecnologia. E basicamente é isso. E Star Wars é melhor que Star Trek também. É algo que eu queria só pontuar aqui para todo mundo. Só pontuar, exatamente. Só pontuar que Star Wars é muito melhor, muito melhor. O único problema é que tem menos episódio. Exatamente, é só esse o problema. Mas eu acho que daqui 10 anos a Disney vai resolver esse problema. Com certeza. Se nos últimos 3 ela já conseguiu fazer tudo isso, não, vai alcançar, com certeza. Mas ó, eu tenho que dizer que eu quebrei meus preconceitos contra Star Trek quando eu comecei a assistir. Eu já tinha assistido alguma coisa espalhada assim, né, um episódio ou outro, mas quando eu assisti o Discovery, né, Star Trek Discovery no Netflix, me motivou a assistir os mais antigos, né? Eu não gostei muito dessa que tem no, acho que é no Prime, que tem o Picard, né? Sim. Que é só dele, assim, eu achei muito monótona, né? Mas as outras, as antigas, é bem legal ainda, a história dos caras é boa, né? Sempre tem uma ligação ou outra, sempre tem um questionamento, então achei legal, achei legal. Acho que vale a pena, mas Star Wars está muito na frente. Os caras não pegam. Não deixa, é legal, mas não deixa de ser inferior, né? Acho que isso é importante a gente frisar aqui. Exatamente, exatamente. Ó, é bom frisar também que a gente é patrocinado pelo Red Bull. Não somos, mas se você, cara, o CEO da Red Bull, tá assistindo o Cubicast, manda umas aí, só isso. Só manda e já era. Que aí a gente começa a mandar para os convidados. Tipo, puta, o cara vai participar, a gente manda um pack pro cara antes, assim. Aí durante o episódio a gente tem um pack inteiro. E tem o quê? 30 mil pessoas vendo a gente nesse momento? Acho que é uma boa divulgação, né? Exatamente. E o público é bem nichado. Nosso público de ter consome isso, mas é todo dia. Todo dia. Se o cara tá no plantão, então, ainda mais. Aí é o plantão inteiro. Verdade. Que da hora, cara. Bom, então, nosso papo hoje, eu acho que eu não me lembro de um outro episódio de Cubicast que a gente tenha gravado para contar um case, né? Que primeiro eu acho uma coisa difícil, né? De você poder, muitas vezes, poder abrir, né? E compartilhar um case, né? Então, que da hora, primeira coisa, né? E agradecer por você se dispor, né? Tipo, eu tenho certeza que teve que passar algumas barreiras aí para poder, tipo, o que eu posso contar. Ah, não, a chave da AWS melhor não contar, o restante, beleza. É AKG. Não, brincadeira. Isso. A minha termina em 6H, sei lá. É sempre isso. Não, que da hora. Quem nunca comitou uma no Git, né? E recebeu um e-mail do Git logo em seguida. Quem nunca? Quem nunca? Sinta-se privilegiado de receber e-mail do Git e não de alguém sequestrando sua conta da AWS, né? Sim. Olha, e eu vou abrir aqui. Eu já tive a minha conta com segundo fator utilizada, né? E um case na AWS, abri lá o suporte e os caras, tipo, mano, subiu. Ah, não deu. Cara, ó, tá aqui o desconto dos dias e faz uma rotação na sua senha aí no MFA. É isso. Jogou pra baixo do Eu já tapete. trabalhei numa empresa.
Isso aconteceu também em uma empresa que eu trabalhei, que, enfim, não vale falar o nome aqui, mas foi exatamente isso. O estrago foi um pouquinho maior. Foram Uhum. 16 horas que tiveram acesso a essa chave e subiram US$ 27.000 em EC2 para minerar Bitcoin. Ah, Então, na foi... minha também. Os caras, o script foi habilitando locais, né? Então ficavam todos desabilitados, habilitou os locais e um CloudFormation do mal ia subindo máquinas infinitamente e minerando Bitcoin. Eu não consegui nem passar a chave para vir para minha carteira. Foi isso. Caramba, que foda. Legal. Ó, então, Bruno, vamos conversar sobre esse case, né? Que acredito já faz Kubernetes há um bom tempo, certo? Sim, E há um você ano mais ou menos, um um ano e ano, mas pouquinho. que já é um bom tempo, já dá Recente, para ter né? apanhado, Kubernetes é recente, sim. mas já dá para ter apanhado um bocado com um ano de Kubernetes em produção. Então, conta mais ou menos para a gente uma visão de cima e aí a gente pode ir entrando em alguns quartos aí. Show. Legal. Voltando um pouco, eu entrei na Acreditas em novembro de 2018. A gente estava chegando em torno de 400 funcionários, mais ou menos. Legal. Aproximadamente 50 ou 60 devs, algo do tipo. E 3 DevOps, entre aspas. A gente pode falar mais disso depois, é polêmico, né? É... E assim como toda startup, o objetivo era ser o mais ágil possível, né? Uhum. Era basicamente isso. Então, o meu time entrou nessa época, começou nessa época na empresa, para continuar fornecendo agilidade, mas pensando em normalização, padronização e expansão para o que a empresa pretendia chegar nos meses seguintes. Então, basicamente, esse era o cenário. Características que a gente tinha mais ou menos 90% na AWS, então, embora numa startup já começou ali corretamente, entre aspas, né? Uhum. 70% mais ou menos disso já era container, o que Legal. facilitava bastante. A gente utilizava o AWS ECS, Ah, já ainda usava utiliza, a ECS gente tem naquela. alguns serviços, Aham, sim. tá. Utilizávamos IAC, Terraform, mais como alternativa, Uhum. não era tanto via de regra, mas utilizávamos, tinha um certo conhecimento ali dentro. Legal. E algo que eu curti bastante logo que eu entrei, que é a cultura de You Build to Run It, que é algo que o Werner Vogels, do CTO da AWS, prega bastante. Uhum. Isso já acontecia na Creditas, Ah, que né? da hora. Todo aquele tempo de Creditas até 2018, quem cuidava das apps era quem desenvolvia as apps. Então não tinha um Uhum. time de operação e tal. E mesmo meu time entrando, a gente quis manter isso, para as coisas serem mais ágeis e a gente não virar um gargalo. Uhum. Show. Legal. Mas É, vocês já trabalhavam no esquema de squads? E vocês eram um recurso meio compartilhado entre esses squads? Já trabalhávamos, eram squads. A gente é o mesmo modelo de atualmente. A gente está expandindo isso, mas é o mesmo modelo atual, que é a gente faz parte de Tech Cross. Então, basicamente, a gente fornece serviço para os outros squads. Não tem Uhum. ninguém da gente nos squads. A gente fornece a nossa ajuda com tecnologia e a gente mesmo como suporte, sabe? Como Uhum. consultoria e criando features para essas pessoas terem mais autonomia e flexibilidade no desenvolvimento. Legal, legal. Então, desde o início era assim. Ah, legal. Bom, então, como eu disse, a gente utilizava AWS ECS, a AWS por default, mas, novamente, como uma startup não tinha tanto padrão, Uhum. né? Era basicamente ou o dev tinha admin ou o dev tinha read-only, duas contas ali, uma para POC, outra para staging prod, então, e tudo bem, funcionou assim, né? Uhum. Não existe esse certo e errado, funcionou. A gente tinha um pouquinho de Lambda também, mas não fugia muito disso. Era esse feijãozinho com arroz que funcionava. Uhum. E aí, quando o meu time entrou, pensando até um pouco no modelo de evolução de DevOps, a gente estava naquele primeiro estágio, né, dos 5, de normalização. Então, a gente precisava passar por essa etapa para Uhum. começar algumas padronizações Tá. dentro da empresa. Legal, isso andou bastante, 3 pessoas, tudo funcionava muito bem, a empresa
400 funcionários não é tão grande, mas também não é tão pequeno, tá ali no meio do caminho, né? Sim. Mas aí quando a gente chegou na parte de expansão, que é o terceiro ponto ali da evolução do modelo DevOps, a gente acendeu uma yellow flag, Uhum. que basicamente a gente percebeu que o processo ele estava muito moroso no ponto de vista de infraestrutura. Uhum. Toda a curva de aprendizado, em conjunto com todas as padronizações que a gente fez até aquele momento, somado ao crescimento exponencial da Acreditas, estava deixando lento o workflow dos times. Então, a gente rapidamente passou a ser um gargalo. Uhum. Até para você ter ideia, o lead time para subir uma infraestrutura de uma app estava chegando a 2 semanas, só a infraestrutura, entre idas e vindas. Aí virou corte. Então, a gente... Exatamente, que era o que a gente não queria. Uhum. Então, o importante é isso, assim, na Acreditas a gente pensa muito em fail fast. A gente percebeu que a gente estava indo para a direção errada e que iria virar cada vez mais corp. Então, a gente, é hora de pensar, é hora de decidir o que a gente vai fazer. Uhum. E aí, pensando nisso, nessas 3 pessoas do time de DevOps que eu comentei, era eu e mais 2 pessoas com um perfil muito de desenvolvedor, um background muito forte de desenvolvimento. Uhum. O líder da área, que é o Daniel Serodi, ele foi javeiro durante muitos anos, e o outro rapaz, que eventualmente depois ele saiu da Acreditas para empreender, que é o Eduardo Lípolis, ele também tinha um perfil muito grande de desenvolvimento. Então, a gente sempre pensava muito em Dev Experience, né? 2 contra 1 ali, sempre pensando muito mais no lado de Dev do que no lado de Ops. E que bom, né? Que bom, porque todo mundo aprende com isso. E aí eu lembro que o Daniel Serodi, na época, ele fez uma provocação que, a gente precisa parar e pensar no propósito do time, né? O que a gente quer realmente fazer aqui dentro, no nome do time, mas isso é muito importante, até como um parêntese. A gente faz alguns benchmarks com algumas empresas, a gente vê muito isso, as pessoas muito preocupadas em dar nome para os times. Não sou DevOps, sou Ops, sou SRE, sou DevOps Engineering. A gente não estava preocupado com isso. Uhum. A gente estava preocupado em ter um propósito. E a partir do propósito, a gente queria escolher um nome. Tá. Né? Porque é meio complicado você vender um nome para um time por buzzwords de mercado, enfim, acontece, independente de ser certo ou errado, e se funciona ou não, mas é muito complicado você atrair uma pessoa para a empresa, vender uma ideia baseada em um nome, e ela chega dentro da empresa e a função é totalmente diferente. Quantum Computing SR DevOps. E aí o cara chega e ele vai subir máquina no data center que é no andar de baixo. Exatamente. Eu já recebi vaga, você deve também ter recebido, analista de backup DevOps. Eu falei, não sei o que é. Mas a AWS faz isso automaticamente para a gente. Acho que não precisaria desse cara. Enfim. Que báculo é esse, né? Que esse Exatamente. E aí, a gente precisava decidir isso. Então, o propósito, o nome do time. E a gente tinha uma incógnita que era, a gente escala o time com pessoas ou a gente quer resolver problemas com tecnologia. Então, ficou essa provocação no ar. A gente pensou durante algum tempo sobre isso. E, em paralelo a isso, já existia um movimento muito grande de mercado de pensar em plataforma como produto. Então, o Facebook já vinha fazendo isso, o Netflix vinha fazendo isso, algumas empresas, inclusive do Brasil, já vinham fazendo isso. Então, não era nada muito novo, mas era algo que estava funcionando, onde a gente deixaria de ter um time, entre aspas, Ops, e passaria a ter um time de plataforma, né, que é o comum de mercado. Sim. Inclusive, acho que até um parênteses, no State of DevOps Report de 2020, que acho que foi quando o Puppet fez sozinho dessa vez, acho que com o Circle CI, não foi mais com a Dora, porque a Dora foi vendida para o Google, e a SEO da Dora foi para o GitHub, enfim, não saiu 2020, só saiu do Puppet. Se falou muito disso, de plataforma como produto. Então, já era algo, a gente pensou nisso um pouco atrás, mas já era algo como tendência de mercado, de fato, e a gente só validou essa ideia depois de pronto, né? Dentro desse parênteses, antes da gente fechar aqui, parênteses para quem gosta de JSON, né? Que é uma porcaria. Vou aproveitar aqui para falar mal. Então, dentro desse parênteses, que talvez a gente tenha deixado alguns sem fechar,
Depois o editor pode fazer o insert do Caio Moura falando, abre esses, fecha aqueles. Ah, buguei. Dentro desse parênteses ainda de plataforma, você acha que a gente... Foi uma coisa que me veio, porque a gente já tinha, há um tempo atrás, né, aqueles analistas de middleware, lembra? Que eram os caras que estavam cuidando do SOA, era o cara que estava cuidando do middleware mesmo, né? Que parece que é meio que a mesma coisa, que a gente girou e voltamos na mesma, né? Que a gente não tá mais... Porque tinha os caras de infraestrutura, ficava lento, aí tinha o cara aqui no meio e os devs. E a gente rodou tudo isso, deu permissão para os devs, né? Virou uma bagunça. Um abraço para os devs que tem admin. E aí voltamos para ter um middleware de novo, né? Porque no final das contas, tipo, os caras do data center é a AWS. E a gente está nesse meio de volta, né? Com o Kubernetes, alguma coisa, né? Que tem um Swarm que não está funcionando lá no meio, sei lá. Mas é mais ou menos isso. Você acha isso? Sei lá, estou viajando de repente. Eu acho que sim, cara. Eu acho que alguma inspiração tem. Eu acho que isso é óbvio. O que eu via muito, eu trabalhei em um time que era uma empresa bem tradicional, então tinha muito disso. E uma empresa que trabalhava muito com WebLogic, por exemplo. Uhum. Mas o que eu percebia naquele tempo, isso já me incomodava e até fazendo um paralelo, eu acho que era a dependência de pessoas. Eu percebia que as burocracias eram resolvidas com um profissional específico, que tinha aquele conhecimento, aquele domínio. Uhum. Eu vejo muito nesse meio de seguir como plataforma algo como você resolvendo as burocracias com tecnologia, sabe? Legal, legal. Acho que foi isso então, que exatamente, eu acho que sim. Porque, que assim, os tempos eram outros também, né? Do tipo, sim. Você fazer isso com a AWS, Kubernetes, hoje é muito fácil, é muito simples, né? Sim. Então... a gente falar de solução com tecnologia hoje tá mais simples, né? E esse middleware funcionar escalando tecnologia, né? Pô, o cara só não ter que pegar o hack nas costas, para quem carregou máquina para pôr no data center, sabe a dor que é. Hérnia de disco, nossa, a minha hérnia manda um abraço. Porque, cara, você pegar a máquina de duas Azus que fosse e encaixar no hack, cara, ou você tem um amigo, ou você vai morrer. É isso. Com segurança atrás de você, te olhando, né? Do tipo, deixa eu ver o que esse rapazinho tá fazendo. Isso, exatamente, né? Então, tipo, beleza. Eu acho bem da hora. Então, agora tá funcionando na minha cabeça, né? Que a gente, de repente, voltou ao middleware, né? Então, o Kubernetes é o novo WebLogic, olha aí. Mas... Kubernetes. Isso. O Kubelogic. Não, Kubelogic deve existir. Kubelogic deve existir. Kubelogic deve existir. Vou procurar. Mas que agora a gente está escalando tecnologia, né? A gente chama API da AWS, dos cloud providers, a gente chama API do próprio Kubernetes, o CI/CD está plugando tudo isso, né? Então, não, legal. Tá bom, então chegamos no capítulo da plataforma. Legal. Bom, só para a gente fechar esse parênteses, em suma, é a eficácia de escalar práticas de DevOps com equipe de plataforma interna. Então, basicamente, se a gente for falar do State of DevOps Report 2020, em suma, é isso. Inclusive, uma dica, vale a leitura, assim, o conteúdo é muito, muito bom, e até pela abrangência que eles têm, né, da quantidade de empresas que eles fazem essa pesquisa, vale muito ler a documentação, muito boa. Eu vou colocar o link do State of DevOps. State of DevOps. Report de 2020. Isso, Eu acho que o DORA era DevOps Research Assessment, alguma coisa, né? Que era o DORA. Uhum. Bom, e aí naquelas dúvidas que a gente tinha na época, com o propósito do time, o nome do time, e se a gente deveria escalar com pessoas ou resolver problemas com tecnologia, baseado um pouco nisso, depois que o tempo passou e tal, essas
pesquisas de mercado que a gente fez. Uhum. O propósito do time que a gente chegou à conclusão é que a gente queria potencializar a tecnologia da Acreditas através do melhor uso possível dos recursos de cloud computing, né? Padrão, garantir escalabilidade, resiliência, confiabilidade, enfim, e permitir isso através de uma plataforma. Uhum. E aí o nome de time que mais se assemelhava a isso para a gente naquele momento, e que fez muito sentido, era Product Engineering, Tá. que ficou muito conhecido por um modelo do Facebook, que é um híbrido entre System Engineering e Software Engineering. Uhum. Então, através desse propósito, a gente conseguiu ter essa definição de nome para conseguir chegar nas pessoas certas no futuro. Legal. E aí a dúvida que a gente tinha entre escalar o time com pessoas e resolver com tecnologia, a gente precisava fazer os dois. Essa era a conclusão. A gente precisava resolver aquela dor latente, mas a gente precisava pensar no futuro até baseado no crescimento da Acreditas, né? Como a gente tem staff meeting, town hall dentro da empresa, a gente sabia em números gerais aonde a empresa gostaria de chegar em determinado período de tempo, né? Então, ainda assim era válido. E, bom, meses depois, meados de 2009, a gente já estava com 800 funcionários em média. Então, a gente meio que dobrou em, sei lá, 8, 9 meses, 10 meses. Eu estimo que eram em torno de 100 devs, 120, algo do tipo. E a gente já estava com 6 Product Engineers. Então, de 3 a gente passou para 6. E aí, todo aquele bottleneck que eu falei inicialmente, que era a parte de expansão, né? A gente conseguiu resolver isso, ou mitigar, reduzindo a curva de aprendizado com documentação e automação. Feijão com arroz, o básico. E aí o lead time para subir a infraestrutura, que era de 2 semanas, passou a ser de 3 ou 4 dias. Você coloca mais gente, é óbvio que você consegue resolver. O difícil é acompanhar, né? A gente sabe, contratação é muito, muito, muito difícil. Se a gente for apostar nossas fichas em contratação, não escala. Não, tá ferrado. Escalar não, contratar é muito difícil. Total, demais. E aí, bom, beleza. Normalização ok, padronização ok, expansão, estamos conseguindo expandir. E aí, pensando no quarto e quinto item do DevOps Evolution Model, que é automatizar a entrega de infraestrutura e tornar aquilo self-service, que é um pouco utópico, mas é o que toda empresa quer chegar, a gente precisava evoluir ainda mais a nossa plataforma. Então, a gente já fazia o feijão com arroz com AWS, CSS, um pouquinho de Lambda, Circle-CI, aquele básico de Terraform. Mas a gente precisava expandir isso. Então, foi que a gente pensou em reunir uma série de ferramentas que a gente já queria trazer para dentro da empresa, uma série de tecnologias, e a gente resolveu dar um nome para isso, que é o Nucleum. Então, o Nucleum é a nossa plataforma dentro da Acreditas, que é basicamente tudo é feito em cima da AWS, né? A diferença é que agora a gente tinha padrões. Então, você sabe, como eu, assim, pessoas de infraestrutura, DevOps, Ops, tendem a querer refazer a roda sempre que possível. E aí, no nosso caso, pensando até em Dev Experience, a gente queria entender o que tinha de pronto já que a gente conseguisse se apoiar para não ter que gastar energia com coisas muito triviais. Então, bom, a AWS, por exemplo, a gente já pensou em AWS Landing Zone, em Well Architected Framework, para a gente se basear nisso com a divisão de contas e como elas deveriam se comunicar. Legal. Pensando em Terraform, basicamente tudo deveria ser escrito via Terraform, então a gente não teria mais mãozada no console. E já pensando um pouco disso com automação, né, desse Terraform, então legal não ter mãozada, mas também é legal não ter o Terraform executando localmente, né? Então a gente já pensou em um modelo que hoje o mercado fala que é GitOps e tal, mas algo nesse sentido. A gente já tinha pretensão de ir para Kubernetes, em meados de 2019. Então, como a gente já utilizava a AWS, a gente fez algumas pesquisas e vimos que não fazia tanto sentido a gente subir o nosso próprio cluster. Por toda a curva que a gente precisava ter, curva de aprendizado, e pelo custo operacional, principalmente.
Uhum. Como a gente se definia como time de Product Engineering e não tinha um time de operações, acreditas? O dev que colocava a mão na massa com o Hubert Reddit. Então a gente resolveu seguir com o EKS, que na época não era tão bom e hoje tá muito melhor que antes, cara. Tem Containers Roadmap aberto para todo mundo, então a gente consegue entender via GitHub o que a AWS está priorizando, o que não está, o que tem de bug, o que tem de feature, é bem legal. E aí nesse stack do núcleo, a gente também pensou em Service Mesh, a gente já utilizava Cons Connect com ECS, Uhum. Prometheus Grafana, né, padrão. E aí, pensando um pouco na stack de logs, a gente já tinha ideia, a gente utilizava um serviço bem específico de logs, chamado Rapid7 Log Anchors, mas era muito ruim, e a nossa alternativa era o CloudWatch Logs. É SaaS. A nossa alternativa era o CloudWatch Logs, que era tão ruim quanto a UX. Então, porra, não dava. A gente precisava pensar em algo um pouco diferente. Então, eu queria abrir um parênteses. Que log é sempre uma preocupação, né? Ainda mais no ramo financeiro. Né? Perdeu um abraço. Mas também o volume também é uma preocupação, né? Vocês têm muito volume? Faz ideia, Cara, mais ou menos? muito. Eu não tenho muita ideia dos números agora para você, mas são bastante. São bastante. Porque a gente tem muito microserviço. Uhum. Sei lá. Então, pensando nessa estrutura, a gente já pensou em uma estrutura de logs que fosse escalável, que não gerasse tanto problema operacional e que atendesse, né, o problema e resolvesse o problema sem custar uma fortuna. Sim. Então, até nesse sentido, a gente pensou inicialmente em seguir com uma stack ELK tradicional, só que, logs teste para grande volume de dados, se você não tem um time de operação ou você não tem uma automação realmente muito boa, você vai ter problema. Uhum. Elasticsearch, um abraço, viu? Exatamente. Então, o que a gente pensou foi o seguinte, até nessa stack de logs, nesse parênteses, tinha o Factor Compliant, a app, então ela já mandava os logs para std out por default. Uhum. A gente tinha um Fluent Beat, a ideia. Esse Fluent Beat, ele faz put record para um Kinesis Stream. Tá. Como a gente está utilizando a AWS, a gente optou por Kinesis ao invés de Kafka, por exemplo. E aí a gente tem um Kinesis Firehose que faz get desses dados aqui no Kinesis Stream e faz put record no Elasticsearch. E, em paralelo, também faz put record no S3, para a gente manter o log lá caso ele, sei lá, por algum motivo não seja perdido. Uhum. E também tem uma dead letter que é enviada para o S3 caso a indexação falhou por qualquer motivo. Então a gente tem esses 3 níveis até para garantir que esse log chegue em algum local. E por último, um Kibaninha ali, que é a interface 100 vezes melhor que um CloudWatch Logs, por exemplo. Uhum. Legal. Então, de log é isso. E, cara, feijão com arroz, assim, do tipo Ingress Controller, a gente decidiu partir para o Kong, que é baseado em Nginx. Uhum. E a gente já utilizava o Kong como API Gateway, a ideia era unificar. Hoje a gente tem mixed feelings com isso, então, mas ainda existe lá o Kong como Ingress. Uhum. E Amazon CNI não é, de longe. Cara, tá muito aquém do que a gente gostaria, mas era o mais simples naquele momento. A gente falou, bom, legal, a gente tá montando toda essa infraestrutura, legal, ir com calma, baby steps. Uhum. Mas a gente já tá fazendo alguns testes com Carico e com Cilium. Eu ia te perguntar agora, se você... Porque a minha primeira pergunta era, você citou Service Mesh, mas não deu o nome. Cons Connect. Você usa o Cons Connect ainda? Sim, a gente já utilizava com ECS, porque a gente tinha a ideia de ir para Kubernetes, mas não sabia quando. Tá. Então a gente falou, bom, a gente precisa de Service Mesh para utilizar MultiLS, para pensar em tracing, e aí para não ter nenhuma... O Istio é muito dependente ainda de Kubernetes, assim como o Linkerd, né? Uhum. Mas o Cons Connect era o modo mais fácil da gente conseguir ter isso em ECS e depois em Kubernetes. Legal. E aí, quando você falou do CNI agora, era a minha próxima pergunta, né? Se vocês já estão olhando para isso, e o que você vai usar e por que vai ser Calico?
Cara, pois é, a gente está testando muito, fazendo alguns testes, algumas POCs, a gente não tem nada endereçado ainda no backlog, mas a ideia é fazer essa alteração, essa aí do Amazon CNI, Aham, principalmente pelo controle que o Calico ou o próprio Cilium, o Calico aham, acho que principalmente, fornece para a gente, sabe? Então, até para resolver aquele famoso problema de você, com instance metadata, que você consegue obter algumas informações baseadas em metadata, e aí a solução que, basicamente, sei lá, GKE, por exemplo, fala, ele tem uma documentação foda de como você resolver isso, e aí a AWS, a documentação use iptables aí, ou troca para Calico. Então, É tipo, não faça com a beleza. gente. E um abraço. Exatamente. Exatamente. Então, para a gente não ter nenhum tipo de problema futuro relacionado à segurança, instância metadata e tal, então a gente já está se antecipando e a Uhum, gente pretende priorizar aí para os próximos meses. uhum. Eu andei lendo um bocado sobre Cilium, né? Que ele, eu não sei se fugia ao meu conhecimento assim, né? Antes, mas eles deram um salto assim em network policies. Eles até lançaram um, um portalzinho para você testar suas network policies, né? Eu vou até pôr o link aqui depois para quem quiser, mas que o Cilium, ele, eu já sabia da existência, assim, mas acho que ele deu um salto de features, né? E encostou mesmo no Cálico e tipo, cara, vim aqui, sou tão bom quanto. Sim, sim. Eu tenho essa mesma impressão. Uhum, Eu também não acompanhava muito, mas quando eu comecei a acompanhar, eu falei, porra, de fato, muito melhor assim do que me falavam e tal. uhum. E eu percebi essa evolução. É legal, né? É legal ter esse tipo de concorrência e tal. Sim, com certeza. Com certeza. Adoro concorrência. Principalmente se não é Total. comigo. Eu adoro concorrência porque não, faz os caras andarem, né? É, faz o cara, tipo, puta, se não tem concorrência, o cara faz o que ele quer, entrega as features que ele acha, né? Sim. E a concorrência vai para os dois lados. Então, tipo, putz, o cara que está correndo atrás, né? E o cara que não está mais sozinho, né? Para a gente ver a própria, né, continuando esse parênteses, dentro do mundo cloud, como que a AWS teve que se movimentar, porque antes, tipo, cloud era a AWS, e a AWS estava sozinha, isolada lá com seus 80% do mercado. Cara, agora Azure chegou com os dois pés na porta, né? E Google tem meu apreço, né? Mas também está lá na concorrência é, franca, né? É, aberta, Sim. assim. Então, todos eles correm e, tipo, um lança aqui, o outro pá, copia, lança, entrega feature, faz os times de engenharia andarem, né? E até nesse parênteses, cara, tipo, quando eu comecei a trabalhar com a AWS, meados de 2011, 2012, o próprio console da AWS era uma porcaria. Existiam vendors que a função era vender automação e ter um console melhor de AWS. Eu Uhum, lembro que uhum, a gente utilizou numa empresa o RightScale, que era uhum, basicamente isso. Era um console melhor com alguns tipos de automação, porque a AWS, além da API ser muito ruim na época, uhum. não que hoje seja uma maravilha, mas na época era bem pior. E o console era ruim, justamente por isso, não tinha concorrência. Era a AWS de 2007, meu, sozinha, sem Uhum, concorrência, sabe? uhum. Concorria com o IBM, tipo, Sim, cara, que você sabe? queria subir uma máquina, você ligava, né, pro cara. E passava 3, 4 dias para essa máquina subir, né? Sim. Tipo, Não, imagina, não, meu. já vou subir aqui. A API era o nome do tio que ia lá no data center empurrar a máquina. Era isso. Exatamente. E aí tem dev que reclama hoje de, porra, a AWS tá demorando, autoscaling, ó, 3 minutos, não subiu. Amigo, não Do sabe, não mundo de onde viveu, não eu vim, viveu. querido. Não, que inclusive eu quero abrir um parênteses porque eu odeio e desabilito toda hora na AWS o portal novo, que é eu Sim. odiei. Não sei se é hábito, né? Então, tipo, eu já estava acostumado onde as coisas estavam, né? O pessoal de UX deve ficar puto. Tipo, eu trabalhei milênios para colocar isso aqui melhor e você me falar que é ruim. Não sei se é só hábito, mas eu me perco, não sei onde estão as coisas nesse novo UI aí, tipo.
sei lá. De fato, cara, de fato, eu tenho alguns problemas também. O foda é que nem todos você consegue voltar mais, né? Tem uns que já Já viraram tem um vários que não defaultzão. dá. É. É, é. Eu tenho uma história muito legal sobre isso, cara. É, alguma pessoa, em algum momento, na empresa, usava o browser em português. E aí ela estava fazendo alguma alteração no API Gateway da AWS e tal, e foi fazer uma deleção, e estava lá, se você deseja deletar isso, digite sim abaixo. E aí digitou sim, e aí apareceu a mensagem de erro, yes or no. Tipo, caralho, né, mano? O plugin de Translate não tá rolando. Não tá rolando, não tá rolando. Bom, e aí, João, quando a gente decidiu toda essa estrutura, falou, bom, é isso aqui que a gente precisa seguir, Legal. a gente encarou dois pontos. Uma que, assim, migração por migração não traz valor para a empresa, por mais legal que seja, Uhum. né? Pode trazer em longo prazo, dando mais flexibilidade, mais autonomia, você conseguir escalar aquilo, mas a migração em si não tem o valor, né? A Sim. menos que você venda a migração, né? Uhum. Não era o nosso caso. E um outro ponto é que, assim, você quer aquela infraestrutura muito básica, feijão com arroz, a gente já tinha um problema de expansão, né, de curva de aprendizagem, das pessoas conseguirem fazer infraestrutura, sem depender de um time de operação. Com tudo isso que eu acabei de falar, a gente ia aumentar de 2 semanas para 3 meses. Não dá, imagina, você vai entregar HCL, YAML, configuração do Prometheus, Grafana, cria dashboard, não vai andar. Sim. Então, a, a gente falou, bom, beleza, essa é a infraestrutura que a gente quer chegar, essa arquitetura, mas a gente precisa pensar um pouco melhor em relação a isso. E aí que a gente resolveu criar uma CLI Uhum. que se chama Creditas. Show. Wordplay, CLI Creditas, a gente falou, bom, é isso. Esse nome, a gente nem sabia o que isso ia fazer ainda, mas esse nome já percorria Creditas por um bom tempo e a gente falou, bom, agora é o momento de usar antes que alguém utilize, né? Que basicamente é uma ferramenta, uma CLI escrita em Golang, Uhum. usando o framework Cobra, padrão, onde o nosso objetivo era eliminar a curva de aprendizado com relação à infraestrutura por parte do desenvolvedor, Tá. E eliminar que fosse obrigatório a interação com a infraestrutura, do tipo, lá no passado, a gente precisava, por mais que a gente pensasse bastante em composition, abstraction, quando a gente entregava o Terraform para o dev, ele tinha que preencher algumas variáveis, Uhum. ele tinha que entender o que é uma RN da AWS, Tá. ele tinha que ir atrás de informação. Uhum. E a ideia era eliminar isso, a menos que o dev quisesse ter o contato com a infraestrutura. Tá. Um outro ponto também era diminuir o feedback loop e o lead time para subir uma app. Uhum. Então, isso para a gente era fundamental. Que a gente conseguisse também garantir os enforces de todos os times de tech cross. Então, Product Engineering, Database Engineering, Data Engineering, o próprio time de Security. Uhum. A gente conseguisse garantir esses enforces com tecnologia e não só com burocracia, sei lá, criando um Gmood, por exemplo, Sim. ou do tipo, essas 10 pessoas têm que revisar todos os PRs, né? Eu vejo muito isso aí no mercado de, pô, a gente é muito ágil, não tem Gmood, mas aí o PR fica aberto por 3 semanas. Uhum. E a gente precisava garantir isso com tecnologia. E o único critério que uma app precisava para utilizar o Creditas é que ela fosse 12-factor compliant. Tá. E só. Uhum. Então, por mais que a gente hoje utilize Kotlin na Creditas, a gente utilizava antes Ruby on Rails e agora Kotlin como back-end, né? Uhum. A gente, se uma pessoa quisesse subir uma aplicação em Python, eventualmente um time de data science, por exemplo, ou uma aplicação em Golang, ainda assim era possível, né? O Creditas é agnóstico à linguagem de programação. Então, esses eram nossos objetivos. Bom, pensando nessa ideia, legal. Como que ficou tudo isso? Basicamente, a gente pensava muito que o Creditas, quando um dev chegasse na empresa, no primeiro dia, ele conseguisse fazer deploy de dev até produção sem depender de ninguém. E na sua segunda semana de empresa, ele conseguisse subir uma aplicação do zero até produção, seguindo a nossa stack default. Então, sei lá, uma aplicação em Kotlin, com SQS, S3, RDS, enfim,
toda essa stack um pouco mais tradicional. Em 2 semanas, se ele conseguisse, de empresa, ele conseguisse subir isso sem depender de nenhum time de infraestrutura e de nenhuma curva de aprendizado com relação à infraestrutura. Uhum. Parecia muito utópico na época, baseado até na nossa experiência, mas era nisso que a gente vinha trabalhando. Tá. E isso funcionou. Então, basicamente assim, sendo extremamente visual, o Creditas, ele tem um Golden Path, que era basicamente alguns comandos que você precisa executar para que sua app, naquele modo default, fosse até produção. Então, basicamente, você precisava se autenticar na AWS, tradicional. Então, a gente utilizava uma ferramenta terceira que a gente pretende integrar no Creditas, que é o AWS Vault. Inclusive, fica a minha dica, ao invés de guardar suas credentials, Access Key, Secret Key, no arquivo credentials lá da AWS, utiliza a AWS Vault, que ele utiliza, basicamente, o seu file Vault do seu computador, do Mac, do Linux, enfim. Uhum. Então, a AWS Vault para se autenticar na AWS, e a gente utilizava, basicamente, o dev ele precisava executar 2 comandos localmente. Creditas login, que ele basicamente só autenticava no kube, né, gerava lá o .kube config, daquele environment em específico, né, dev, staging, prod, enfim. E o Creditas init, que era basicamente, ele executava isso na primeira vez quando ele fosse inicializar a app dele. Então, o init ele fazia a criação do ECR, que é o que a gente utiliza como registry, Tá. o namespace, então a gente divide as apps hoje por namespace, e gerava o arquivo circleci.config, Tá. com todas as configurações, ele só precisava alterar os jobs de teste, obviamente. Então, todo o restante a gente encapsulava dentro do Creditas. Git add, commit, push e o CI fazia todo o restante. Que era basicamente o CI utilizava o próprio Creditas, então Creditas build, push, deploy. E a gente construiu no futuro o Creditas DLC, pensando em videogame de fato. Bom, tenho algo que minha aplicação não atende o que vocês estão fornecendo, né? Ao invés de Postgres, eu quero um MongoDB, por exemplo. A gente utilizou o Creditas DLC, que basicamente utiliza templates de Terraform, onde o dev ele dita o DLC que ele precisa, MongoDB, por exemplo, e é criado um MongoDB para ele. É criado um arquivo, esse arquivo é executado no CI, e que é executado no kube, e cria aquele MongoDB baseado no nome que ele deseja, enfim. A gente tem um Service Discover baseado no nome da app, nome do repositório, enfim. Então, a gente criou esse Creditas DLC para dar essa autonomia. A gente está estendendo bastante o Creditas DLC, é o objetivo. Que mas esse entra naquele fluxo que é, tipo, o cara pediu, a gente vai entender, estudar, criar, e aí a gente colocou lá na lojinha, né, do Creditas, DLCs, e aí, beleza. É exatamente isso. Exato, essa era a ideia. Assim, a gente não queria resolver todos os problemas de uma vez só, porque não vai dar certo. Sim. Então a ideia vamos construir, vamos atender o maior número de pessoas primeiro, e a gente cria um movimento inner source dentro da empresa. Então, eu quero a DLC de S3, porque não tem no Creditas. Legal, você vai abrir uma issue no GitHub daquele projeto, a gente vai discutir em cima dessa issue, aceito essa issue? Legal, a gente vai criar o PR e vai lançar isso como um feature do Creditas. Legal. Então, e tem funcionado muito bem, sabe, esse feedback do tipo, eu não posso migrar para o Creditas para o núcleo, porque não tem isso ou não tem aquilo. Embora a gente ainda dê flexibilidade com o Terraform, enfim, se o dev quiser, eles preferem utilizar o DLC, né? Dev não quer ficar, escrevendo Terraform, por exemplo. Então, cara, tem funcionado bastante, assim. A gente está recebendo bons feedbacks com relação a isso. Legal. E aí, até algo que a gente... Com essa cultura de build to run it, que parece mil maravilhas, quando você dá muita autonomia para o dev, você tem o ônus e o bônus disso, né? Então, se a gente pensava em CI/CD, tinha Squad, por exemplo, que fazia o melhor CI/CD que você já viu na vida. Tipo, incrível. E tinha Squad que fazia deploy em produção, diretão mesmo. E é isso. E a gente falou, bom... Esse é Squad raiz, não rola. Exatamente. Não dá. Pelo crescimento que a empresa queria chegar, não rolava isso. Então, a gente resolveu fazer uns enforces em cima até do CI. Então, basicamente é assim. Se você queria qualquer feature branch,
e faz deploy, ele cria um ambiente de preview. Então, ele gera uma URL para você com Let's Encrypt Self-Signage e você testa aquela feature. Testou a feature, validou em preview, legal. Quando você no próprio console do CircleCI, você tem a opção de deletar esse preview. Se você esquecer, tem um garbage collector que faz isso. Exato. Para aplicações não utilizadas. Mergeou, foi para Branch Master, que agora a gente está mudando para Branch Main, a gente faz promoção de ambiente. Deploy em dev, promove para stage, quem promove para prod. E aí, chegando em prod, a gente atualiza a latest daquela imagem em dev para que o próximo deploy comece em dev. Porque senão, se a gente não atualiza a latest, o dev vai lá e fala, não, então o próximo pode começar de prod, já deu certo o primeiro e tal. Então, o lance que eu falei para você de resolver burocracia com tecnologia é isso, sabe? Do tipo, eu coloco esses enforces dentro da minha app, a gente sabe que aquilo a empresa precisa seguir, e aquilo vai dar mais autonomia, vai dar mais flexibilidade, mais agilidade para os times, sabe? Então, com o Creditas e o Núcleo, a gente pensou muito nisso. Resolver burocracia com tecnologia, não o contrário. Legal. Eu tenho uma pergunta, então, já que a gente falou um bocado sobre tecnologia, como você fez para resolver o grande problema das mudanças de DevOps, que é fazer as pessoas adotarem, né, essa solução? Fora os enforcements, que eu entendi que você foi colocando guardrail, né, e foi colocando... Eu vou falar uma coisa que as pessoas vão me odiar agora, mas foi colocando, né, a cerca aqui e todos os burros no curral. Beleza. Eu tinha que saber alguma outra palavra, mas tudo bem. Se você se sentiu ofendido, não se sinta. Mas, então, beleza. Mas como você fez, porque eu entendo que Acreditas, e conheço um pessoal daí, que vocês não têm a cultura do top-down, né? Não tem a cultura do que alguém veio de gravata um dia, né? E mandou no e-mail o que todo mundo tem que fazer. A partir de hoje, é assim que todo mundo faz. Sim. Né? Então, como você conseguiu não ser o cara que faz isso, né? Mas também, ao mesmo tempo, ser o cara que... Olha, pessoal, é dessa forma agora. E aí? Cara, ótimo ponto, assim. De fato, a gente não tem essa cultura top-down desde sempre. E isso é ótimo pela agilidade, mas a gente acaba colhendo os frutos disso até hoje, né? Do tipo, eventualmente alguma decisão que foi tomada no passado acaba gerando um débito técnico, vira um legado e a gente tem que lidar com esse legado. Então, existe o ônus disso também, né? Sim. Mas eu acho que, de forma geral, é algo extremamente positivo. E eu acho isso foi muito orgânico dentro da Acreditas, porque como a Acreditas passou um bom tempo sem um time de operações, entre aspas, só os times de movimento, já tinha essa cultura. Então, tem pessoas na Acreditas que estão há 5, 6 anos na empresa e estão lá até hoje. Então, essas pessoas têm muita influência dentro da empresa. Então, ninguém queria quebrar esse modelo. E quando a gente entrou e a gente começou a gerar padronização e, consequentemente, gargalo, ficou ainda mais claro que, bom, a gente não quer um time de DevOps. A gente quer ter mais autonomia, flexibilidade e seguir o padrão dessa galera no Enforce, guardrails, enfim. Então, e desde sempre existia por parte da diretoria a ideia de que cultura DevOps. A gente não quer um time de DevOps. Então, a gente não quer ter uma pessoa fazendo deploy à meia-noite de quinta-feira. A gente não quer uma pessoa de operações sendo acordada no fim de semana para subir uma app. Quem cuida disso é o dev. Só que é muito foda eu chegar para o dev e falar, aprende tudo isso aqui de tecnologia para manter sua app. Porque ele fala, bom, eu quero codar, pô. Eu quero pensar no negócio. Eu não quero pensar em infraestrutura. E também me cobram para isso, né? Exatamente, exatamente. Então, a ideia da cultura DevOps era essa. Vai ter um time que vai fornecer essa flexibilidade e autonomia com tecnologia para vocês. E vocês fazem o que vocês quiserem. E não necessitando dessa curva de aprendizado gigantesca. Então, isso foi um processo bem natural. E conforme a empresa foi crescendo e foi se disseminando de modo orgânico, sabe? Hoje nem se discute mais isso. Do tipo, um time de DevOps, time de operação. Não existe mais isso. Obviamente, para cada onboarding você tem que dar aquela introdução, como a gente trabalha, porque é um pouco diferente do mercado,
Uhum. Mas é algo extremamente positivo, assim, os times gostam disso, sabe? Os times cobram mais autonomia, os times cobram mais por tecnologia e gera esse ambiente saudável, inner source de fato, sabe? Do Uhum. tipo, não é a plataforma de Product Engineer, é a plataforma da empresa. Eu Sim. vou lá, eu vou abrir um pull request, sabe? Eu Uhum. vou lá e vou alterar essa documentação nessa linha. Uhum. Acaba gerando isso, sabe? Então, é bem positivo. E deu essa liberdade também para vocês, talvez não a liberdade, mas talvez esse tempo, talvez o tempo livre, né, para vocês conseguirem dar vazão para essas coisas. Porque senão a gente fica correndo atrás do rabo de, tipo, eu não vou conseguir, puta, eu preciso colocar essa feature da hora aqui, mas eu preciso também levantar uma infra para os caras que precisam entregar amanhã, né? Então, Exatamente. tipo, você fica sempre preso nesse, nessa roda, né? E não consegue ir para o próximo. Exatamente. Da hora. E todo mundo fica, né? Se você dá mais liberdade para o dev, ele passa a ter mais flexibilidade, Uhum. você também tem mais tempo para fazer os trampos mais nobres, aquilo que você realmente quer fazer. Sim. Porra, eu quero falar de MutoTLS, sabe? Eu quero falar de Service Mesh, eu não quero falar de, pô, restart o Apache aí para mim, sabe? É isso. Então, Aham. todo mundo ganha nisso. Win-win sempre, sabe? Da hora, da hora. E você disse que tem mais ou menos quer dizer, 2019 tinha mais ou menos uns 100 desenvolvedores, né? Hoje Sim, já por aí. dobraram de novo? Cara, hoje, eu olhei o canal de tecnologia antes de começar aqui, a gente tem 463 pessoas, só o canal de tecnologia. Então, eu estimo que umas 300 e poucos são desenvolvedoras, Da pessoas hora. desenvolvedoras. E a gente estava em torno de 800 funcionários nessa época que eu te falei, de Uhum. 2020 para 2021, a gente está passando de 2.000 Legal, nesse legal. momento. Que Então, legal, tá cara. bem grande já. E é legal, porque o time não cresceu, o meu time, Project Engineering, não cresceu, não teve a necessidade de crescer, na verdade, dessa forma. Aham. Hoje, meu time Não tem vai 11 linear. pessoas. Obviamente, a gente está sempre contratando, sempre tem vaga, Uhum. mas não existe essa necessidade latente, Uhum. sabe? A gente ainda consegue resolver problema com tecnologia. Isso pra gente, meu, é fundamental. Sim. E até falando um pouco de ganho, bom, aquele lead time que eu falei para você, 2 semanas para subir infraestrutura, que depois reduziu para 3, 4 dias, passou a ser 2 horas. Então, em Show. 2 horas, o dev tem uma app de dev até produção, Uhum. relacionada à infraestrutura, né? Uhum. CI/CD padronizado consistente, observability built-in, ninguém precisa pensar nisso, a menos que você queira algum tipo de customização, por Uhum. exemplo. Enforce de segurança. O S3 precisa ser criptografado e versionado. Não vamos discutir isso. É uma decisão de segurança. Então, vamos padronizar isso através da nossa ferramenta. Então, todas as Uhum. três que criar, só dá o nome para o S3. Todo o restante vai ser built-in. Legal. E, cara, é o que eu te falei, assim, do tipo, cultura inner source e cultura DevOps funcionando muito bem através da tecnologia, sabe? Que da hora. Que da hora. Cara, gostei muito de saber, de ouvir vocês. Acho que todo mundo que tá ouvindo, bom, quem não trabalha num lugar assim, tá chateado, né? Mas acho que quem não trabalha tá tentando construir isso, né? Acho que tá nesse rumo, né? É lógico que Acreditas tinha um certo greenfield, né, para construir, que você não tem um legado de tipo um banco, né, que o cara tem, puta, eu quero construir uma aplicação em Node aqui, mas eu tenho um, um, um data center inteiro para carregar aqui, né? Então, eu entendo que tem umas dificuldades, né, a mais. Sim, Mas eu gostei muito do case de vocês, porque vocês conseguiram ir aplicando essas coisas com tecnologia, né? Coisas que a gente vê muitas empresas com pensamento tradicional que ele quer aplicar isso com iTunes. sim. Chega, minha úlcera ataca, né? Porque, cara, mesmo o novo, né? Mesmo o iTunes V4, acho que sei lá, é, que tá, não, mas a gente se adaptou aqui e tudo, mas ainda não escala. Essa é a verdade. As nossas necessidades, né, as necessidades de TI mudaram demais, né? Então não Sim. dá literalmente não dá para esperar 2 semanas para uma infraestrutura estar pronta. E ainda mais para quando
tipo, não dá para esperar 2 semanas para um ambiente de desenvolvimento? Se programa aí para a gente poder, tipo, pede antes. Não, não é assim. É tipo, cara, a gente resolveu uma feature ou tem um bug e fixe e lançou aqui, e é isso, vai para produção. Não dá para esperar 2 semanas para, tipo, ter mais 3 ou 4 nodes lá no nosso cluster. É isso, não dá mais. Simplesmente. E a agilidade, né, cara? Do tipo, até pensando em produto de fato, não existe mais isso de pensar 6 meses num produto. Você Uhum. pensa 6 meses, coloca MVP, não aderiu, perdeu 6 meses. Não faz sentido, Sim, sabe? exato. E eu acho que a gente que trabalha com infraestrutura, de alguma forma ou de outra, a gente tem que entender muito de produto, mas é muito ruim a gente limitar os times de movimento porque a gente não consegue entregar infraestrutura. E Uhum. acabar limitando até o time de produto, sabe? Do tipo, vocês deveriam se programar antes, ou deveria vir a demanda com mais antecedência. Uhum. Cara, deveria, mas o mundo real não é assim. Se Exato. adapta, resolve isso com tecnologia, sabe? Dá Uhum. flexibilidade, dá autonomia. E eu acho que talvez a periodicidade das mudanças, né, tá muito mais curta hoje em dia, né? Hoje ninguém concorre mais, né, dentro da sua cidade, dentro do seu país. A gente não concorre mais só aqui no Brasil, né? Tipo, primeiro que a gente já concorre no Brasil todo, né? E o Brasil é gigantesco e na mesma hora que você está lançando uma feature, já tem um cara que lançou a 2.0 dela. Mas a gente concorre com o mundo, né? Então, a mesma pessoa que, tipo, tá usando a Acreditas aqui, né? Eu nem sei quem é a concorrente da Acreditas no mundo, mas deve ter um russo que, tipo, tem também um lance e ele empresta na moeda russa, que eu também não sei qual é. Mas que ele deve emprestar em Bitcoin, né? E aí já... Exatamente, exatamente isso. Não, cara, muito da hora, muito da hora. Enriquecedor, enriquecedor poder ver vocês fazendo na prática, né? O que a gente lê no livro, o que a gente tenta aqui na GetUp, o que a gente vai mostrando para os clientes, né? A gente tem vários clientes grandes que eles estão começando com isso ou têm um legado muito grande, né? Tanto de app como de infraestrutura, como das próprias pessoas, né? Então tem um lance de cultura, de você explicar para a pessoa os benefícios disso, né? Que é realmente muito complicado, né? Mudança é complicada, né? Toda mudança é complicada. Sim, sim, com certeza. Da hora. Bruno, recomendações da semana. Convidado primeiro. Legal. Primeiro, acho que um recado. Uhum. A gente está contratando, e quem não tá, mas a gente também tá. Legal. Cara, vagas.creditas.com.br. Tem vaga no Brasil, tem vaga no México, tem vaga na Espanha, tem muita vaga. E eu não canso de falar, assim, mesmo depois de 2 anos e meio, eu trabalho há 12 anos na área. É, o quão a empresa é maravilhosa, Uhum. sabe? Acreditas é uma empresa humanizada que traz diariamente segurança psicológica dentro da empresa. Isso em tempos de pandemia que a gente está vivendo atualmente Uhum. é fundamental, né? Você não se preocupar com, pô, se você vai ter seu salário amanhã ou não, se você vai ser demitido, se você pode criticar ou eventualmente dar um feedback para o seu líder ou seu Uhum. liderado, por exemplo. Então, essa sanidade mental, além de tudo que eu falei com tecnologia, é o porquê eu recomendo a empresa, sabe? O porquê eu venho curtindo, assim. Então, Legal. acho que isso tem que ser muito valorizado e a gente faz isso muito bem mesmo. Legal. E, cara, uma dica de um documentário. Eu curto muito esporte, então o meu documentário é relacionado a isso, que é um documentário da Netflix, que é o Rising Phoenix, que é basicamente, é um documentário que saiu em agosto do ano passado, que fala sobre o esporte paralímpico. Por mais que tenha toda uma relação com esporte, com Olimpíadas, inclusive fala das Olimpíadas do Rio e o impacto que teve nos esportes paralímpicos, o que eu gosto é o exemplo de persistência e perseverança,
sabe? Do tipo, de você olhar aquilo e falar, cara, é isso, sabe? Eu tô reclamando aqui porque meu pod não sobe, mas olha o que essa pessoa tá fazendo, sabe? Sem uma perna, sem um braço. E aí você vai entender o histórico, que fala muito, do tipo, pô, uma pessoa que ela simplesmente nasceu sem os braços, ponto. E a outra, na verdade, que está vivendo uma guerra na África, que cortaram o braço dessa pessoa quando era criança, por exemplo, e mataram o pai na frente e tal. Então, é uma história muito foda. Uhum. Eu acho que é legal. Acho que para a gente entender qual que é os nossos privilégios e reconhecer isso diariamente, sabe? Da hora. Então, recomendo muito Rising Phoenix na Netflix. Que legal, cara. Pô, ó, eu sou um aspirante a ciclista, né? Mas eu vejo, Eu eu vejo. também. Ó, que da hora. Um abraço pro Diogo que me incentiva. É, mas que tem uns caras na ciclovia aqui em São Paulo que eles estão andando com aquela bike que é adaptada, né? Que o cara pedala com as mãos. Handbike. Handbike. E, cara, primeiro que a bike é muito da hora, né? Tem um cara que ele tem, tipo, aquelas antenas de, tipo, rádio amador, sabe? E tem uma Sim. bandeirinha do Brasil. Eu acho muito da hora. Puta, às vezes eu fico frustrado, me sinto mal, assim. E, tipo, cara, hoje eu levantei e pedalei e vi o cara. Mas nos dias que eu não vou, eu me sinto muito mal e, tipo, nossa, João, você é um completo de um incompetente. Porque tudo tá muito fácil, né? Eu moro perto da ciclovia, eu já tenho a bike. O que mais? Você quer que alguém pedale para você? Só isso, né? Exatamente isso, cara. E eu lembro que até eu conversei com uma dessas pessoas. Eu também sou ciclista, curto muito bicicleta. Inclusive, eu também moro perto da ciclovia. Então, acho que a gente já se trombou algumas vezes. E não, Vamos de marcar um. capacete, óculos e máscara não dá para ver, né? Exatamente. São todas versões das pessoas. Exato, cara. E eu conversei com uma dessas pessoas em um café. Eu não lembro muito bem o histórico, mas ela estava falando, era dezembro de 2019, e essa pessoa estava comentando que ela percorreu 27 mil quilômetros no ano. Meu Cara, Deus. é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Então, isso, sabe, respeito do fundo do coração, assim. Uhum. Que da hora, que da hora. Ó, a minha recomendação também tá na Netflix, que é um documentário sobre a 14ª emenda. Então, é um documentário sobre a relação do racismo, do negro, uh, da legislação ali nos Estados Unidos, né? Achei bem legal, relevante, assim, para a gente assistir, conhecer um pouco da história, né? Porque normalmente a história é contada pelo vencedor e é contada do jeito que ele quer, né? E normalmente ela é registrada depois que o cara morreu e tudo. Então, morreu, todo mundo virou santo, e aí, para a história venerar essas pessoas é muito fácil, né? Mas aí quando você começa a revirar um pouco e dar uma olhada, então eu acho legal porque ela ela dá um pouco dessa visão, né? E o que já é muito legal para a gente poder ter um outro panorama, né? Que não é a história branca contada na escola, né? Já é um pouco de uma outra perspectiva que eu acho como humanidade, assim, a gente tem olhado um pouco mais para isso, da história toda que foi apagada, né? Então, essa parte já é da hora, eu imagino se a gente pudesse ver a história de verdade, sabe? Tipo, todos os aspectos, né? Eu sempre escutei dizer que existem sempre três lados da história, né? O seu, o meu e o certo. Então, se a gente pudesse ver toda a história mesmo, acho que seria muito mais da hora, enriquecedor mesmo, né? Não só o vencedor contou a história, né? Pô, parabéns, você já venceu, já matou a galera. Ainda vai esconder essa parte da história? Sim, sim. Porra, ótimo ponto. Legal. Que da hora, que da hora. Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar com a gente, tá? Obrigado mesmo por ter participado aqui, cara. Cara, imagina, a honra é toda minha. De novo, eu sou fã desse podcast, curto pra caralho, e tá aqui hoje falando com você tá sendo incrível.
Muito bom mesmo. Obrigado, eu. Valeu, valeu, cara. Um abraço pro David Bowie também, que tá mandando a gente terminar. Pedindo silêncio. Isso, exatamente. Então, vamos ao silêncio. Muito obrigado, cara. Até a Obrigado próxima. a você, cara. Até a próxima. Valeu. Valeu.